Seja muito bem-vinda ao Clube das TPmigas, o lugar das mulheres amigas da TPM. Aqui eu te ensino dicas práticas para você conquistar uma TPM sem estresse. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Felan, eu sou especialista em produtividade feminina e hoje eu quero conversar com quem fica aí estressada, ansiosa para fazer tudo na TPM. Vamos bater esse papo então. Quem aí fica ansiosa para fazer tudo na TPM? Entra naquele modo, quero resolver tudo. Me conta aí. Ontem mesmo, numa aula, né, que eu estava dando, uma aluna falou que ela percebeu isso, né? Que ela não estava muito atenta a essas questões do ciclo e agora, como ela está fazendo a autoobservação, ela identificou que fica com essa energia de solução, né? De querer resolver as coisas aí durante a fase pré-menstrual. E ela acabou fazendo uma limpa lá, né? Uma limpa física, uma limpeza física mesmo lá na casa dela. Pelo que eu entendi, foi na casa dela. E é muito comum, né? Muitas mulheres sentem esse desejo de faxinar, né? De fazer aquela limpeza completa aí quando chega a fase pré-menstrual. É bem comum mesmo. Mas primeiro eu queria conversar, então, explicar, na verdade, por que a gente fica mais ansiosa na TPM, na fase pré-menstrual. Por que isso acontece? Vocês saberiam dizer? Por que vocês imaginam que a gente fica mais estressada, mais ansiosa aí na TPM? Eu trouxe duas coisas aqui para compartilhar. O primeiro é essa sensação de urgência mesmo, né? Então, essa é a fase do ciclo menstrual que a gente começa um processo de olhar para dentro, de olhar para as nossas necessidades, de olhar para aquilo que não está funcionando na nossa vida e que a gente precisa mudar. Então, as nossas insatisfações, elas ficam maiores nesse momento. Não, eu não diria maiores, elas ficam mais claras nesse momento, né? Então, a TPM é uma fase do ciclo que traz bastante clareza para a gente sobre coisas que a gente precisa mudar na nossa vida ou em nós mesmos, tá? Então, a gente tem essa energia de transformação, de mudança mesmo, esse impulso para mudar e para transformar. Só que, ao mesmo tempo, é uma fase do ciclo que a nossa disposição para realizar a atividade diminui, a nossa clareza mental diminui, né? Às vezes a gente fica meio confusa ali naquele momento, muita informação chegando. Então, a gente acaba tendo esse conflito entre uma energia de urgência pela mudança e uma falta de disposição e de energia e de clareza para entrar em ação, né? Então a gente entra nesse conflito. Então eu quero, mas não vou dar conta, sabe? Esse pensamento assim, nossa, eu preciso fazer isso, mas não vou dar conta, não estou dando conta. Então é muito esse lugar, essa situação que acontece aí durante a fase pré-menstrual. E aí é por isso que a gente fica mais ansiosa, né? Um outro motivo muito comum é quando a gente começa a brigar contra essas variações de energias, né, ao longo do ciclo, que acontece principalmente na fase pré-menstrual. Por quê? Porque a gente aprendeu ao longo de toda a vida que ser produtiva é sinônimo de estar ativa, de estar fazendo coisas, né, de estar se mostrando para o mundo. Isso é ser produtiva. E aí tem um momento do ciclo que a gente começa a se recolher, a querer se recolher. A gente não quer se mostrar para o mundo. A gente não está com energia, não está com disposição, né? A gente não quer ficar fazendo mil e uma coisas. Não quer ser bombril, né? Mil e uma utilidades. E aí o que acontece? Pô, mas se eu ficar assim, eu não estou sendo produtiva. E aí, se eu não sou produtiva, né, nesse sentido, eu não tenho valor. Então, é isso que acontece com a grande maioria das mulheres. Por que a gente briga contra esses momentos de baixa do ciclo, né? Primeiro, por isso, né? Porque a gente foi ensinada que deveria estar igualmente, aspas, produtiva ao longo de todo o ciclo, né? E aí a gente começa a brigar contra isso. E se eu estou brigando contra algo que naturalmente eu vou ficar ansiosa, né? E também por quê? Porque as mulheres não têm clareza das habilidades
produtivas, extremamente produtivas, que afloram durante essa fase. Porque tá tão na cabeça essa ideia de que produtividade é fazer coisas, que ela não consegue enxergar que, por exemplo, você conseguir pausar, avaliar o seu ciclo, ter clareza de coisas que não estão funcionando, redirecionar, é extremamente importante para a sua produtividade. É extremamente importante para que você chegue de forma mais rápida, mais tranquila, mais eficaz em direção ao alcance dos seus sonhos, ao que você quer, à vida que você quer criar. Então, acaba rolando aí, né, esse conflito, tá? A mulher quer estar diferente do que ela está naquele momento, tá? E aí eu quero compartilhar com vocês como eu enxergo o que é a ansiedade hoje. Não só a ansiedade, mas qualquer sentimento negativo, né, que a gente tenha aí ao longo do caminho. Deixa eu só beber um pouquinho do meu chazinho. Então, o que eu entendo? O que eu entendo que são esses sentimentos? Os sentimentos, eles são um guia para a gente. Um guia de quê? Um guia para mostrar para a gente qual é o tipo de pensamento que a gente está praticando naquele momento, tá? E qual é o tipo de pensamento que uma pessoa ansiosa pratica? É sempre um pensamento futuro, né? E um pensamento futuro imaginando o pior cenário possível. Geralmente é assim, né? E aí, se eu estou imaginando o pior cenário possível, eu fico ansiosa, porque eu não quero que aquilo aconteça, né? Então, na verdade, sempre que eu falo sobre autocontrole emocional, né, sobre trabalhar os sentimentos, o que a gente precisa trabalhar, na verdade, são os nossos pensamentos. Os sentimentos, a gente tem que ser grata a eles. Porque eles é que estão mostrando, aqui, ó, preste atenção aqui nesse pensamento que você está praticando. Não está legal, não. Você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Né? E o oposto também é verdadeiro. Então, se eu estou animada, né? Se eu estou feliz, se eu estou tranquila, né? Estou com aqueles sentimentos ali lá no alto, né? No topo da escala emocional, é um sinal que eu estou praticando pensamentos que vão me levar para mais perto de onde eu quero chegar, né? Pensamentos alinhados com o que eu quero, com o meu desejo, né? Com os meus sonhos. Pensamentos imaginando o melhor cenário possível, né? Então, a ansiedade, hoje a gente ouve falar o tempo inteiro, né, sobre ansiedade hoje em dia, que a gente é uma sociedade ansiosa e de fato é. Por que de fato é? Porque a gente se habituou enquanto sociedade a praticar pensamentos desalinhados com o que a gente quer, pensamentos imaginando ali o pior cenário possível, tá? Mas a ansiedade em si, ela não é uma coisa ruim. Ela é apenas um sinal, um aviso que você precisa olhar para os seus pensamentos. Beleza? Então, é assim que eu enxergo os sentimentos hoje e é assim que eu enxergo o que é a ansiedade hoje. E enxergar assim fez toda a diferença na minha jornada, né? Em como eu encaro vários aspectos aí da minha vida hoje, tá? Espero que vocês consigam captar também isso no dia a dia de vocês, tá? Então vamos lá. Qual é o problema? Qual é o problema de você tentar fazer tudo na TPM, né? Qual o problema de você tentar fazer tudo? Ah, não, Fernanda, mas eu quero resolver tudo. Primeiro é o seguinte, muito provável. Hoje está danado essa língua enrolada, né? Muito provavelmente você vai se frustrar, porque o seu corpo não vai dar conta. E especialmente se você estiver no final da fase pré-menstrual, né? Não vai dar conta, sua disposição vai diminuir, sua concentração vai diminuir, sua energia vai diminuir.
Então, você querer brigar contra isso, querer se forçar a fazer tudo ali, só vai te trazer frustração. Beleza? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, vai te gerar mais conflitos nas suas relações. Por quê? Porque nesse momento você não está conseguindo olhar com muita clareza o cenário inteiro. Você não está muito empática. Você não está conseguindo enxergar a necessidade do outro. Porque as suas necessidades, elas estão muito fortes nesse momento. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Qual é a única questão? É você não inventar de querer resolver o conflito nesse momento. Escuta, escuta o que esse seu eu interior está te falando, né? Escuta essas insatisfações, elas são mensagens importantes, mas você não precisa tentar resolver isso naquele momento, porque você não vai ter clareza do cenário todo. E aí, a sua intenção de resolver, na verdade, vai trazer mais conflito ainda. E isso pode virar uma bola de neve, né? Tá? Então, primeira coisa, frustração. Se você tenta resolver tudo, você provavelmente vai ficar frustrada, porque o seu corpo não vai dar conta, e provavelmente você vai gerar mais conflito nas suas relações, tá? Terceira coisa é você tomar uma decisão por impulso e se arrepender depois. Quem nunca? Quem nunca, né? Eu já fiz muito isso, mas muito mesmo, né? De ficar extremamente irritada com alguma situação que, na verdade, não é. Olha o que eu quero que fique claro para vocês hoje. Não quer dizer que aquela irritação, ou que aquela falta de tolerância, ou que aquela urgência, necessidade de mudar algo não seja real, né? Muito provavelmente é algo que você vem acumulando ali porque você não prestou atenção ao longo do ciclo, né? Você relevou, é algo que é importante para você. Eu não estou dizendo que é loucura da sua cabeça, não é. É algo que é importante para você, tá? Mas você tentar agir naquele momento, é muito provável que você tome uma decisão por impulso e que você se arrependa depois. Porque pode ter uma outra solução para a mesma questão que você só consegue enxergar numa outra fase do ciclo. Uma fase que você já está mais passiva, por exemplo, a menstrual. Você já está mais tranquila. Por exemplo, a pré-ovulatória, que você já consegue enxergar o cenário todo, né? A própria menstrual que você tem ali, capta informações, né? Quem aí recebe muitas mensagens aí durante a fase menstrual? Aqui chega um monte mesmo. Então, é muito mais interessante que você deixe para tomar essas decisões numa fase do ciclo que você tem melhores condições de fazer isso, né? Que você consegue enxergar o cenário todo, que você está mais tranquila, que você está mais confiante, tá? Beleza? Então, é isso. O problema em tentar resolver tudo na TPM é que vai te gerar frustração, porque o seu corpo não vai dar conta de realizar as atividades, né? Vai te gerar mais conflito ainda nos seus relacionamentos, nas suas relações, porque você não está empática, você não está conseguindo enxergar o cenário todo nesse momento. E vai provavelmente fazer você tomar uma decisão por impulso e depois se arrepender dessa decisão. Tá? Então, fica atenta a isso. Não tenta resolver tudo na TPM. Beleza? E aí, Fernanda, tá, mas e aí? O que eu faço, né? O que eu faço com esse looping de pensamentos que chega na TPM, muitas vezes pensamentos negativos, né? Várias mulheres aqui já falaram claramente aqui em lives
que nem gostam de olhar para os pensamentos que têm durante a fase pré-menstrual, porque são tão negativos, né? Que elas não gostam de olhar para eles, mas a verdade é que é importante você olhar para esses pensamentos. Se você quiser transformar esses pensamentos, você precisa estar consciente deles. Você não consegue transformar aquilo que você não está consciente. Não tem como. Então, mesmo que você tenha muitos pensamentos na TPM, muitos pensamentos negativos na TPM, é importante você olhar para eles. Agora, quando que você erra a mão ali? É quando você se permite entrar num looping de pensamentos negativos. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para você, né? A má notícia, vou começar pela má notícia. A má notícia é que quando você já vem praticando isso há muito tempo, você já está num lugar que a gente chama de momentum, né? Então, aquela vibração, aquela energia daquele tipo de pensamento já ganhou momentum na sua experiência. E aí é como se fosse um trem andando a uma velocidade muito grande ali, né? E em looping de pensamentos negativos. E aí é um pensamento negativo que atrai outro, que atrai outro, que atrai outro, e assim você fica perdido em looping ali naqueles pensamentos, tá? Então, quando você está nesse lugar, é mais difícil de você parar esses pensamentos, trocar esses pensamentos, mas não é impossível. Você pode começar a praticar hoje, tá? Você precisa começar de algum lugar. Então, mesmo que você esteja já nesse looping de pensamentos negativos, é extremamente importante que você olhe para eles e que você comece a praticar novos pensamentos, tá? Qual seria o jeito certo ou talvez o jeito mais fácil de você solucionar isso aí? É justamente você captar esse pensamento no início. Então, ó, começou a ficar ansiosa, faz a pergunta: que pensamento está me trazendo esse sentimento de ansiedade? Aí você vai captar esse pensamento. E aí, nesse momento, você já trabalha esse pensamento, né? Já tenta buscar um outro pensamento que te faça, que te coloque numa vibração, numa frequência um pouco melhor, tá? E aí, ó, uma coisa que sempre que eu falo sobre isso, né? Algumas mulheres vêm assim: ah, tá, eu tenho que então trocar os pensamentos negativos por positivos. Não é isso que eu estou falando. Principalmente se você se encontra hoje, nesse momento do looping de pensamentos negativos, você nem tem acesso à frequência dos pensamentos positivos nesse momento. Então, o seu grande objetivo vai ser sempre se sentir um pouquinho melhor. Então, sempre que você trabalhar um pensamento que te faça sentir um pouquinho melhor que seja, né, subir um degrauzinho ali na escala emocional, você já está indo no caminho certo. Você já está indo em direção aí à experiência que você quer ter, à vida que você quer criar. Tá? Então, assim, não adianta você querer pular etapas. Se você já está nesse lugar, você precisa ir caminhar um degrau de cada vez. Até que vai chegar um momento, e eu te garanto que vai, porque eu já pratiquei e pratico todos os dias, né? Porque a verdade é que a vida acontece, as situações acontecem, a gente se irrita, a gente se estressa, né? A gente fica ansiosa, é natural. Mas aí você já vai ter criado o hábito de captar esse pensamento logo, cedo, antes dele entrar no looping. Né? Tem uma metáfora que a Esther Hicks, que é uma autora que eu leio bastante coisa, escuto bastante coisa dela, que ela fala assim: é como se eu estivesse jogando uma pedra de uma montanha bem alta, e se eu começo a jogar essa pedra e paro ela ali no início, provavelmente eu vou conseguir. Agora, se eu solto essa pedra lá de cima e ela sai rolando,
e eu tento chegar lá embaixo e segurar essa pedra, eu não vou conseguir. Ela vai me atropelar. Eu vou rolar junto com ela. Então, é a mesma coisa que acontece com seus pensamentos. Tá? Beleza? Ficou claro, meninas? Me dá um oizinho e um likezinho aí para me dizer se fez sentido, se ficou claro. Me fala aí. Joinha? Vamos lá, então. Então, tem um exercício que eu queria deixar aqui para vocês, né? Para vocês já saírem aqui praticando, que é um exercício que eu uso bastante e indico para as minhas alunas nos momentos que a gente está se sentindo sobrecarregada, né? Então, é aquela ansiedade por ter um monte de coisa para fazer e saber que não vai dar conta, sabe como é que é? Né? Que é bem comum aí durante a fase pré-menstrual. Então, tem um exercício que é o seguinte, ele é bem simples. Você vai pegar uma folha de papel, você vai dividir ela em duas partes, tá? E aí, no lado direito dessa folha, você vai escrever o que eu vou fazer hoje. E ali você vai colocar somente as atividades que você realmente tem certeza que vai fazer naquele dia. Tá? E aí no outro, no lado esquerdo do papel, você vai escrever o que eu gostaria que o universo fizesse por mim. Tá? E aí, nesse outro lugar, você vai escrever todas as outras atividades aí que estão na sua cabeça que você precisa fazer e que estão sobrecarregando a sua mente, né, a sua cabeça e te trazendo ansiedade. É só isso. O exercício é simples, mas ele é muito poderoso. Você vai se surpreender, assim, no poder, né, desse exercício, no poder da intenção colocada nesse exercício e de como essas coisas vão começar a ser realizadas ou por você mesma de forma mais fácil ou até por outras pessoas, outras pessoas que o universo vai colocando aí no seu caminho para que aquela atividade seja realizada. Tá? Então, experimenta fazer esse exercício, que ele é muito poderoso mesmo, mesmo. Eu já fiz por aqui e posso dizer para vocês que foi bem surpreendente, assim, em como a coisa desenrolou em pouco tempo. É muito poderoso, tá? Não deixa de fazer. Beleza? Então, vamos dar uma recapitulada no que a gente viu hoje? Vamos lá? Ó, se você fica ansiosa para fazer tudo na TPM, primeira coisa, você tem que entender que a ansiedade é só um guia, é só um aviso, né? É um sentimento e qualquer sentimento é um aviso do tipo de pensamento que você está praticando. Então, na verdade, você precisa estar consciente disso e começar a entender formas de mudar os pensamentos, de praticar novos pensamentos, tá? E por que a gente fica ansiosa? Assim, é muito comum que a gente fique ansiosa durante a fase pré-menstrual. Trouxe 2 motivos aqui, né? Primeiro, essa sensação de urgência, essa necessidade de que a mudança aconteça de forma urgente. E, ao mesmo tempo, uma falta de disposição, uma falta de clareza, uma falta de concentração para realizar as atividades que a gente precisa para que essa mudança aconteça. Então, a gente entra nesse conflito, né? E isso acaba causando ansiedade. E outra questão é que muitas mulheres gostariam de estar diferentes nesse momento, né? Elas não querem estar passando por uma fase de interiorização, uma fase em que normalmente a disposição diminui, a concentração diminui, né? E aí isso acaba trazendo ansiedade também, tá? E aí, qual o problema de tentar resolver tudo durante a TPM? Frustração, né? Mais frustração, porque o seu corpo não dá conta. Gerar mais conflitos nos seus relacionamentos, porque você não está tão empática assim, não está conseguindo enxergar o cenário todo. E também
o risco de você tomar uma decisão por impulso e depois se arrepender. Tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar, né, de entrar nesse looping de pensamentos negativos que costuma acontecer durante a fase pré-menstrual e aprender formas, né, de você estar consciente, captar esse pensamento logo no início, assim que ele chega até você, né? E trabalhar, tem várias práticas, vários exercícios que vocês podem fazer para treinar novos pensamentos, pensamentos mais alinhados com a vida que você quer criar, com aquilo que é importante para você, tá? Lembrando sempre a importância de subir um degrauzinho de cada vez. De não querer sair de um looping eterno aí de pensamentos negativos para um lugar, né, em que tudo está muito bem, tudo está muito lindo, porque isso não vai acontecer de uma hora para outra. Você precisa ir subindo um degrau de cada vez. Beleza, meninas? Fez sentido? Me conta aqui. Lembra sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Beijos! Tchau!